Oi, o 600 está começando agora. Hoje é Dia Mundial do AVC, o acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame. O neurologista André Lima vai falar da doença que atinge principalmente quem tem mais de 65 anos e vai explicar quais os principais avanços no tratamento do AVC. Hoje também é Dia Nacional do Livro e vamos comemorar o dia conversando com o jornalista Pedro Doria sobre o livro 1565, Enquanto o Brasil Nascia. Uma história sobre os acontecimentos, as vidas e os lugares que entre os séculos XVI e XVII deram origem à nação que nós conhecemos hoje. Também dentro desse assunto, livro, vamos conversar com a jornalista Cleusa Maria. Ela conta uma história de coragem para as crianças no livro O Mistério do Bolso Furado. E depois de escrever ficção infanto-juvenil, Cleusa se aventura no romance Regente Plutão, dirigido aos adultos. É uma história sobre a solidão e a paixão que se passa às vésperas da virada do ano. Histórias de superação, de humor, de frustração, medo e sonho. Tudo isso está na peça Domésticas, em cartaz no Rio. A Cacau Protásio, a Zezé, da Vinda Brasil, veio aqui a semana passada e hoje é a vez de outra atriz do elenco, a atriz Daniela Fontan, que está no elenco da peça, que é baseada em depoimentos reais de empregadas domésticas. E a música de hoje fica por conta da cantora e compositora Socorro Lira. Ela está em turnê comemorando a conquista do Prêmio da Música Brasileira como melhor cantora e canta o repertório do CD Lua Bonita, que traz clássicos como Mulher Rendeira, Flor do Campo, Balança a Rede. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Bom, vamos começar pelo bode, né? Vamos começar pelo AVC. Que é sempre um pânico, né? Sempre um medo. É verdade, Leda. Hoje nós estamos aqui comemorando não, né? Divulgando o Dia Mundial de Combate ao AVC, porque nós queremos comemorar de uma forma atuando mais na prevenção. Porque hoje nós queremos conscientizar, nós fazemos esses eventos hoje aqui na mídia para divulgar o que é o AVC, como se prevenir, como atuar no momento que ele surge, quais são os sintomas. E porque hoje é um problema de saúde privada, pública, muito importante. Porque aumentaram os casos? Aumentou muito os casos, Leda, com o avanço da faixa etária. É uma doença característica mais comum da terceira idade, apesar de ter pessoas jovens também, que é mais raro, mas existe. Mas é muito caro, é muito triste para uma família ter um familiar com AVC. Então eu estou aqui para divulgar isso, Leda, porque o que é o AVC? É uma alteração do fluxo sanguíneo no cérebro de uma pessoa. Ele pode ser hemorrágico, quando extravasa sangue, e pode ser isquêmico, quando falta sangue. Se quiser, depois tem até imagens para ilustrar isso melhor para os nossos telespectadores entenderem isso. E isso tudo nós temos como prevenir, nós temos como utilizar isso fazendo o diagnóstico na prevenção. Tá, mas qual seria a prevenção? Fazer um eletro? Principalmente nós temos que identificar quais são as pessoas que são fatores de risco. Idades acima de 55, 60 anos, tabagista, obesidade, sedentarismo, hipertensão, diabetes, colesterol avançado. Todas essas pessoas, é o que nós falamos, tem que passar por um screening de AVC, onde nós fazemos exame de sangue, fazemos eletrocardiograma, fazemos ressonância, tomografia, eco de carótides vertebrais, para nesses exames nós identificarmos aquela pessoa que pode vir a ter um AVC. A medicina está evoluindo muito para isso, mas nós temos que evoluir também a cultura da população na prevenção da doença, que é muito importante. Na medicina privada é mais fácil, né, fazer esse check-up, porque isso que você falou é um check-up, né? Sim, sim. Na medicina privada... Vai checar as principais causas ou principais sintomas, ou principais probabilidades de você ter, né, com a carótida, com... A ressonância com o próprio exame de sangue e tal. Na medicina pública fica menos complicado, né? Leda, porque até você agendar esses exames todos, nos planos de saúde já é tão difícil, imagina na medicina pública. Na medicina pública, eu já trabalhei na medicina pública, eu conseguia fazer isso no trabalho que eu tinha, claro,
É um pouco mais demorado, é um pouco mais burocrático? Sem dúvida. Mas a medicina pública também avançou muito. Mas tem um jeito de detectar pelo... Quer dizer, alguns fatores de risco você pode detectar pelo próprio exame de sangue, né? Sim, no exame de sangue nós pedimos colesterol, diabetes, nós vamos ver colesterol, a diabetes se já está descompensada, vamos ver processos inflamatórios no sangue, que é PCR, que já dá para ter uma noção se a pessoa está com um processo inflamatório ali ou se não está. Todos esses exames nós conseguimos já detectar se a pessoa tem muito fator de risco ou não. Nós pegamos pacientes, às vezes, que nós pegamos a ressonância dele, às vezes não teve sintoma nenhum. Chegou no consultório, doutor André, vem aqui porque meu pai tem AVC, eu sou hipertenso e tal. Beleza, é aquele paciente que nós queríamos pegar. E quando nós pegamos a ressonância dele, quando você olha, tem várias lesões isquêmicas, que nós falamos AVC silencioso, que ele ainda não teve sintoma. E aqueles vários pequenininhos, uma hora pode virar um grande. E aí é aquele que dá aqueles sintomas que a população já conhece. Mas é bom repetir, né? Já que a gente está falando dele. Já que a gente está falando, é isso que eu vou citar, que eu uso um método mnemônico, né, para memorizar. Os 3 Fs. Face torta, fala arrastada e fraqueza de um lado do corpo. A pessoa ela começa a ficar com a fala arrastada, ela não fala direito, a boca fica caída e fica com um lado, braço e perna, dormente ou fraco, já com a fraqueza mesmo. Sentir esses sintomas, corra para o hospital, que tem até 4 horas e meia para começar a fazer o tratamento. Parece que esse tempo de salvação aí é muito restrito. É muito restrito, são 4 horas e meia, Leda. Eu não sei se eu posso mostrar as imagens aqui, que eu tenho uma imagem até de cateterismo cerebral que nós já fizemos, que nós temos até hoje. A medicina avançou tanto, Leda. Essas imagens você combinou com a Combinei produção? Com a produção, tudo direitinho. Está aqui no computador, aqui, eu posso mostrar isso aqui. Eu boto para essa câmera aqui, ó. Isso aqui, Leda, não sei se você consegue... Pois é, por isso que eu perguntei se você combinou, porque aí tinha que fazer um teste. Nessa imagem aqui, ó, você pode ver pela tela, nós temos a carótida e as vertebrais, que são o que levam sangue para o cérebro. Aqui nós temos a imagem de toda a vascularização da base do cérebro, quando entra pela parte posterior e pela parte anterior. Isso aqui que eu quero mostrar. Isso aqui é um AVC hemorrágico. Se vocês olharem nessa imagem que eu vou ilustrar aqui, aqui rompe essa artéria. A pressão arterial fica tão forte, que a artéria não aguenta. Rompe essa artéria, causando o quê? Esse coágulo cerebral. Em alguns casos, isso tem que ser cirúrgico. E isso tem que ser rápido. E aqui é o caso do mais comum, que é o AVC isquêmico. Nós temos a placa de gordura que começa a obstruir a parede da artéria. E aí ocorre um stop, que nós falamos do stop arterial. E toda essa área do cérebro fica comprometida. Aqui. E o que eu citei para você de AVC silencioso são esses pontinhos brancos. Vários pontinhos brancos aqui, tá vendo? Isso daqui são pequenos AVCs que o paciente não sente. Então essa pessoa já teve vários? Já teve vários e não soube. E não sabia. E aí esse pequenininho pode virar um desse tamanho aqui, ó. Isso aqui já é muito importante. Esse daqui é aquele que o paciente fica sem falar, fica com a metade do corpo sem mexer. Ilustrando também, nós temos aqui a imagem das artérias sendo obstruída por placas de gordura. Nesse corte. É qualquer artéria ou a cara? É mais comum a carótida para causar o AVC. Mas a partir do momento que você tem uma carótida comprometida, pode ter certeza. Vai ter uma artéria do rim, vai ter uma artéria do coração, vai ter uma artéria do intestino, que faz o infarto mesentérico. Porque quando a carótida entope, já entupiu outra coisa antes. Por que o que acontece? Elas entopem ao mesmo tempo Todas elas entopem. Eu tenho uma imagem aqui que eu acho muito interessante. Reparem essa imagem, esse afilamento da carótida aqui, tá vendo? Ela quase desaparece. Quase desaparece. Reparem essa imagem que eu mostrei anteriormente. Agora, olhem essa imagem que aparece do lado. Você está vendo esses pontos brancos, Leda? É a mesma imagem, tá vendo? Aqui é uma animação e aqui é uma imagem real de um paciente meu. Esses pontos brancos aqui é tudo placa essa daqui é mais do cigarro, do tabagismo, que nós falamos que são as placas cálcicas. Essa pessoa dessa imagem é um amigo meu, que uma vez chegou no meu consultório, aí eu falei para ele, vamos fazer um eco de Carol, vamos fazer uns examezinhos para investigar o senhor.
Aí ele falou, mas para que você quer? Pra quê? Eu falei, eu só fumo tanto e tal. Eu falei, faz uns examezinhos. Quando chegou aqui. Ele tem 60% da carótida dele obstruída. Ele está na beira de entrar na cirurgia. Mas se a pessoa fizer esse check-up anualmente, ela descarta, então, essa possibilidade. Ela descarta... Chegar a 60%. Sem dúvida. Uma vez por ano, assim. Ele nunca tinha feito um exame. Pois ele é. nunca tinha feito um exame. Quando eu peguei a ressonância dele, estava cheio daqueles AVC silenciosos. E o avanço hoje do tratamento da medicina está tão importante, porque nós temos até 4 horas e meia para começar a fazer uma medicação, que nós falamos que é o trombolítico, né? Nós injetamos um medicamento na veia do paciente que começa a fazer uma anticoagulação no organismo dele e tentar desobstruir essas artérias que deram sintomas. E nós temos hoje também a possibilidade de tirar, em alguns casos, o trombo de forma mecânica. Que é nessa imagem aqui que eu vou ilustrar para vocês agora. Reparem essa imagem. Isso daqui é um trombo de quase 2 centímetros. Nós fomos por meio de catéter, introduzimos um catéter na artéria femoral desse paciente e fomos... Primeiro chegou o paciente com tempo hábil para fazer isso no hospital. Nós fizemos uma tomografia de emergência nele, uma angiotomografia que a gente fala. Pela tomografia, nós localizamos esse trombo e o pessoal da hemodinâmica foi lá, introduziu um catéter na artéria femoral dele, foi lá no cérebro desse paciente e conseguiu tirar esse coágulo do cérebro dele. E ele ficou zerado? Zerou. Que bárbaro, hein? Ele entrou para mim na emergência, eu atendi esse paciente, eu lembro dele até hoje, ele tinha um problema no coração, que ele tinha um coração grande, ele tinha uma doença chamada cardiopatia chagásica, que é da doença de Chagas do coração gigante. Ele chegou para mim, na emergência, tendo sintoma. Ele chegou para mim falando com o lado do corpo, agora não lembro qual lado, acho que foi o lado direito, fraco. De repente, na minha frente, ele começou a parar de falar. Ele não conseguia mais falar. Chamei o pessoal da hemodinâmica e falei, avança que é nosso. Como eu digo, né? Vem que tem trabalho. Eles estão, tá bom, estamos indo. Chegamos, comecei a fazer a anticoagulação venosa nele, que a gente fala, né? O trombolítico. E mandamos ele para a arteriografia. Isso significa que ele fica zerado em quanto tempo? Na hora. Na hora, a gente faz isso com o paciente acordado. E depois, acordado? Tiramos isso com o paciente acordado. Tragédia, hein? Tiramos isso. Ficar acordado vendo claro, isso. Claro, não, anestesia. Não, ele está com uma anestesia. Na hora, ele não é anestesia geral. Mas ele fica um pouco sedado, fica... Porque a gente... Porque só se a pessoa não tiver informação, se ela tiver, você falar para ela... Não, se for para mim, eu juro. Leandro, eu vou falar fazer a pessoa dormir. Como eu sei do que acontece, eu posso falar para vocês. Eu prefiro que me apaguem logo, né? Porque eu não prefiro não saber. Claro, é melhor não saber. Mas isso tudo com o paciente, por quê? Porque nós precisamos para saber como é que está o sintoma dele no momento. Bom, isso aí você chegou num trombo, esse trombo de 2 centímetros aí não se formou... No mesmo dia, né? Ele levou um tempo. Esse trombo, ele não foi formado. Ele não foi formado na carótida e nem foi formado no cérebro. Esse trombo dele foi formado dentro do coração. Pois é, mas ele levou um tempo. Leva um tempo. Até que os formados no coração geralmente não demoram muito não, tá? Porque o sangue, o que acontece? Às vezes o coração não bate numa região do coração, então o sangue fica parado ali dentro. Aí o sangue forma o coágulo. Ou então o sangue faz um fluxo turbilionar dentro do coração e forma um coágulo. De repente ele bate normal. Quando ele bate normal, ele joga esse coágulo lá para cima. Isso às vezes demora 5 minutos, 10 minutos. São coisas assim que... É a medicina, como eu digo, né? Não é uma ciência exata. Mas uma vez tirado, ele pode ter outro? Pode ter outro. Aí tu tem que investigar qual foi o motivo que ele teve isso, por que aconteceu. Aí a pessoa que tem um, em geral, tem tendência a ter mais de um? A probabilidade é muito grande. Se você já teve um, é mais fácil você ter outro. Muito grande. Do que uma pessoa que não teve nenhum. Que não teve nenhum. A probabilidade de uma pessoa que já teve um AVC, ela tem que ser tratada, identificada o foco que fez ela ter esse AVC e tratado o mais breve possível. Existe, como é que vai descobrir qual o foco que fez ela ter o AVC? E nós vamos, por exemplo, nesse paciente, nós fizemos uma angiotomografia dele, ele não tinha nada, só tinha esse trombo. Fizemos eco de carótida nele, não tinha nada no eco de carótida dele. E tinha uma doença no coração que é uma fonte emboligênica muito importante. Então, não se deduz pela melhor hipótese. Você tem que pesquisar o próprio paciente. Não, vira do avesso. E como é a relação, tipo, tua mãe teve, teu pai
pai teve, você vai ter. A relação do fator de risco familiar, da história familiar, é muito importante, principalmente para o AVC hemorrágico, que é aquele que faz a ruptura do aneurisma. Tá? Esse é muito importante mesmo. Já no AVC isquêmico, não tem tanto fator de risco assim, o AVC isquêmico. A história familiar não tem. A história familiar. A história familiar não tem. Mas no hemorrágico tem. Mas no hemorrágico tem. Tem na seguinte situação: se o seu pai foi diabético, você tem risco de ser diabético, que é um fator de risco também para o AVC. Agora, do AVC isolado, não. Dos fatores de risco, sim. E aí não faz diferença, por exemplo, no câncer de mama faz diferença. Se a mãe de uma mulher teve câncer de mama, ela não pode fazer reposição hormonal porque poderia ter uma incidência maior. Tal. É bem direto, assim, né? Uhum. No caso do AVC, se a sua mãe teve ou se seu pai teve, qual é a proporção de que você terá ou pode ter? Investigamos esses pacientes sem dúvida, tá? Mas não é lógico, assim? Não é lógico. Sua mãe teve, você vai ter? Não é lógico. Por quê? O que é lógico é o fator de risco, como pressão alta, diabetes, colesterol aumentado, ser um fator familiar, que consequentemente Sua mãe tem pressão alta, você vai ter pressão alta. Consequentemente, pode levar você a ter um AVC. Tá. Mas e se a pressão estiver controlada? Se o colesterol for controlado, ainda que com estatina, com medicamento e tal? É um dos tratamentos para o paciente não ter um AVC. Aí não tem. E a tal da aspirina? Aspirina, Eu não gosto de falar em nome de remédio, não, mas tem essa história da aspirina, né? Tomar aspirina. Eu estou até calejado já de escrever tanta aspirina. Né? Seria preventivo e tal, é mesmo? É mesmo. Os estudos hoje, top, nós dizemos que é... Também para o AVC? Para o AVC isquêmico, sem dúvida. Os meus pacientes, todos eles, passou de 50 anos, tu já vê que tem umas placas, tem que fazer uso tanto da aspirina quanto do colesterol, que são as simvastatinas, atorvastatina, aqueles medicamentos todos. Por quê? Porque esses medicamentos utilizados para o colesterol, ele não vai diminuir a placa da artéria, a sujeira da artéria. Uma vez que ela está lá, ela nunca mais vai se dissolver. Ela não mexe. O que eu quero é o quê? Evitar que essa placa não cresça e que ela não se torne uma placa que nós falamos friável, solta, que balança. Ela tem que se agarrar na parede da artéria. O uso da estatina é para isso, para ela agarrar na parede. Para colar na parede. Para colar na parede da artéria e ela ficar fixa ali. Ela não solta. Porque às vezes o paciente tem uma placa aqui, o fluxo de sangue passa mais rápido e começa a soltar pedacinhos. A hora que solta um pedacinho maior que vai lá para o cérebro e faz um AVC isquêmico. Tem que contar um pouquinho com a sorte também. Sem dúvida. E quando o Papai do Céu quer, não adianta. É o que eu digo. Tem que contar um pouco com a sorte, tá certo. Mas como hoje é o dia do... É o dia do AVC, isso? É, o dia de conscientização ao combate ao AVC. Bom, a gente contribuiu aqui conscientizando. Agora é... Sem dúvida. Agora tentar não ter os fatores de risco e prevenir. Tá certo. Volto aí com alguma dúvida daqui a pouquinho, ok? Sem dúvida. Intervalo, a gente volta já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. O Brasil de hoje e o Brasil de ontem. A gente hoje vai falar do Brasil de ontem que gerou o Brasil de hoje. E que salve de amanhã. Ai, Pedro Doria, me conte. 1565, a aventura dos portugueses, dos franceses, dos índios e dos negros. E dos negros. Na fundação do Brasil. É um livro de história, um livro de muitas... Eu adorei isso. Este é um livro de história, ou de muitas histórias? É um livro de muitas histórias que nasceu da minha extrema ignorância por história do Brasil. Eu passo, sabe, Leda, eu sou editor executivo do Globo e meu trabalho, na verdade, é absolutamente ligado ao século XXI. Eu cuido do pedaço que é a transição para o mundo digital. Meu Deus, é o futuro, o presente futuro. E houve esse momento na minha vida que eu percebi que eu não conhecia a história do Brasil direito. Eu não sabia o que tinha acontecido, como é que as coisas tinham nascido. E você não pode ser um jornalista sem entender em que país você está.
Eu acho que esse é o grande... É difícil. Não, no dia seguinte a uma eleição, né? É quase impossível, eu diria. Tenta ler o que aconteceu ontem, né? E então eu comecei a procurar livro. Eu quero entender o que aconteceu no Sudeste do Brasil. Eu quero entender como é que o Sudeste aconteceu. E quando a gente volta lá para trás, no colégio, quando a gente estuda história, você pega século XVI, século XVII, né? Os 1500, 1600... É tudo de Porto Seguro para cima. Engenho de açúcar, um bando de negro trabalhando como louco. É quase como se Rio, São Paulo e todo o sul do Brasil desaparecessem. O que eu fui buscar descobrir é o que aconteceu nesse período. O que aconteceu para que o Rio... com isso. Exatamente. O que aconteceu para o Rio ser como ele é, para São Paulo ser como é que é. E no fim das contas, o que tem nesse livro é essa história. Como que o Rio e como que São Paulo e como que esse sul do Brasil nasceram. E nasceu mais ou menos como nasceu lá a Cabralha e tal, não? Olha... Os índios estavam aqui, os negros vieram... mas o que tem de diferencial, assim? Eu acho que a primeira informação fascinante é ambas as cidades foram a decisão de um único padre. Manuel da Nóbrega. A gente ouve meio que por falar, né? Se tem uma característica de todas as cidades que nasceram nos 1500 no Brasil, se tem uma característica fundamental que distingue Rio e São Paulo de todas as outras, são as duas foram fundadas por decisão de Manuel da Nóbrega. A primeira é São Paulo. E São Paulo também foge meio que dos padrões pelo seguinte: todas as cidades que nasceram no litoral, que é aquela coisa do português. O português chega lá, está olhando o Brasil como? Dentro do navio. Então, onde que ele vai fundar a cidade? Na beira da praia. Então, todos, olha, Vitória, São Vicente, Santos, Salvador, Recife, todas as cidades que você vai encontrando, tudo cidade na beira da praia. De repente, aparece lá dentro, lá no fundo do país, no interior, no alto do Planalto, uma cidade. Por que o Nóbrega decide fazer isso? Porque ele era um cara... A gente pensa nele como um padre jesuíta. Ele, antes de tudo, era um estrategista espetacular. Velho, tinha umas doenças de perna horríveis, varizes. De vez em quando ele se metia no meio do mato, andava descalço. O Anchieta, que era um garotão, tinha que carregar ele no colo. E olha que Anchieta era corcunda. Quer dizer, você imagina carregando o velho Nóbrega país adentro. Quer dizer, duas figuraças. E o que ele percebe é o seguinte: não, se a gente vai ficar nesse país... Se a gente vai começar a conquistar esse país, a gente precisa descobrir o que tem lá dentro dele. Como é que a gente descobre o que tem lá dentro dele? Bem, tem uns camaradas que sabem, que são os índios tupis. Onde que estão esses índios tupis? Ele percebe que os índios tupis têm uma série de trilhas, quase que estradas, que são os piabirus, por dentro do país. Então ele começa a descobrir, vem cá, onde são os nós principais desses caminhos. Um desses nós principais era na aldeia de Piratininga. Então é ali que eu vou fundar uma cidade. Ele funda essa cidade porque naquela cidade eles vão conseguir escoar por todo o país. Só que aí tem um problema. E o problema é o seguinte: os índios tupis tinham uma característica fundamental, que era o seguinte: os caras viviam em guerra. Eles não se entendiam entre si. Viviam em guerra. E quando dava, um virava jantar do outro, né? Que eram antropofágicos. Pois bem, essa turma do Planalto de Piratininga tinha como arqui-inimigos um grupo de índios que viviam na Baía de Guanabara, em Angra dos Reis, em Cabo Frio. Mas o centro deles mesmo era comandado por um índio chamado Aimberê, que vivia numa tribo chamada Urusmirim, que ficava aos pés do que é hoje o Morro da Glória. Bem, ferozes inimigos da turma lá do Tibiriçá, que estava em São Paulo. Viviam em guerra. São Paulo quase caiu algumas vezes. Teve uma vez que o ataque dos índios, que eram os tamoios, que os portugueses chamavam de tamoios, que estavam na Guanabara, foi tão feroz que São Paulo quase caiu. Quer dizer, São Paulo quase deixou de existir pelo menos uma vez. E os ataques eram tremendos. Então tem um determinado momento que Nóbrega se vira e fala: bem, ou a gente ou é eles. Ou a gente derrota eles ou eles vão derrotar a gente. Então, de certa forma, o Rio de Janeiro nasceu fundado por paulistanos para que São Paulo sobrevivesse. E essa é a história de como essas duas cidades nascem.
É fascinante, né? Porque Não, até, todos esses anos de piadinha, tem uma base. Não é? Mas é isso mesmo. São cidades que nascem uma encarando a outra o tempo todo. É engraçado, uma das minhas grandes surpresas... E aqui são os tamoios? Aqui são os tamoios, eram todos tupis. Na verdade, os antropólogos, a história que a gente conhece... A história que a gente conhece desses índios é a história que os portugueses nos contam. Porque eles não deixaram nenhum registro escrito, né? Então, você tem vários nomes, Tupinambá, Tupiniquim, Tamoio, Temiminó, tem vários nomes. A gente não sabe muito bem o que esses nomes queriam dizer. Se era o nome de uma tribo, se era o nome de um grupo, porque eles meio que mudavam de nome. O que dá para você dizer é o seguinte, o grupo de índios que predominava aqui na América Portuguesa eram os tupis. E você tinha, no interior, os guaranis. E juntos eles formavam uma ilha maior. De índios. Se você olha para o mapa que separa o Brasil da América Espanhola, principalmente ao sul, o que você está vendo, na verdade, não é o que espanhóis e portugueses decidiram. O que você está vendo, na verdade, é a linha de separação entre os povos tupis e os povos guaranis. Então, os guaranis são essencialmente os que delimitaram o terreno da América Espanhola e os tupis são os que delimitaram o terreno da América Portuguesa. Às vezes a gente tem um pouco a impressão que os europeus tomaram muitas decisões, né? Na verdade, muitas decisões já estavam tomadas por eles, o que esses dois mundos seriam antes deles chegaram. Exatamente. Mas eu gostei do endereço desse índio do Rio, né? Você morava no Morro da Glória, né? Bom a beça, né? Não é? Um belo endereço. É uma bela vista, certamente. Não é? E aí você foi compondo isso, e aí o que você fez? Você foi pesquisando na Biblioteca Nacional? Não, é um livro... Você conversou com historiadores? Eu não conversei com historiadores, eu li pra caramba. Na verdade, um dia eu simplesmente saí atravessando o centro da cidade do Rio, entrando em tudo quanto é livraria. Tem uma história do Rio, tem uma história de São Paulo, tem uma história do Sudeste, não tinha. Você tinha imagina, estantes de livros, né? Mas a história da tal rua, a história do fulano, a história de... Quer dizer, a história está toda contada em vários caquinhos. Você não tem um livro que conte ela toda. Então, no fim das contas, eu escrevi o livro que eu estava procurando. E isso, evidentemente, foi às custas de muitas visitas a livrarias e sebos. E o que você achou do Içá? Porque é muito Sá, né? Mendes de Sá, Estastiçá. É muito Sá. É muito Sá. No fim das contas, o que esse livro conta? Esse livro conta a história do Sudeste nos séculos XVI e XVII. E se uma das características desse Sudeste existe, é que, nesse período, a família Sá governa esse canto do Brasil. São personagens fascinantes e muito distintos uns dos outros. Você começa com Mendes de Sá, que era governador geral. E aí, o que ele faz é botar um sobrinho. O que é o sobrinho? O sobrinho, na verdade, era um primo distante, garoto, né? Ele bota um sobrinho, que é o Estácio de Sá, no comando dessa empreitada. Então, o Estácio vai lá para São Paulo, se vira, olha, vocês estão apanhando pra cacete. Quer me ajudar a derrubar essa turma? E é claro que quem costura esse apoio é Manuel da Nóbrega. Estácio vai lá e, de fato, consegue arregimentar uma turma. É engraçado que é o seguinte, tinha os franceses, né, Villegagnon, tudo mais no Rio. Os franceses, eles derrubam em 2 dias. Os índios tupis, eles demoram 2 anos para derrubar. Então, é engraçado como a nossa história é europocêntrica, né? Os franceses foi fácil. O difícil mesmo foi lidar com os índios. Enfim, eles caem no Rio de Janeiro em 1565, ficam aqui em guerra com os índios durante 2 anos. Em 67, finalmente derrotam os índios. É uma batalha na qual o Estácio de Sá morre, e a Emberê, que é o líder índio, também morre. Aí outro sobrinho entra, que é o Salvador Corrêa de Sá. O Salvador Corrêa de Sá governa o Rio de Janeiro e o Sudeste do Brasil. Ele era meio que governador também de São Paulo, São Vicente, Santos, Bertioga, toda essa região. Até mais ou menos a virada do século XVI, é sucedido pelo Martim, filho dele, e aí o grande personagem dos Sás, que é Salvador Corrêa de Sá e Benevides, que é o último deles. Esse é o personagem de todos o mais fascinante. Porque esse cara, primeiro filho de espanhola, né? Nobre.
Ele era um bandeirante, bom e velho bandeirante, que nem aqueles bandeirantes paulistanos. Querendo dizer, ele andava no chão, no meio do mato, com pé descalço, gibão de couro, mateiro. Exército para ele era um bom exército de índios munido com arco e flecha. Só que, ao mesmo tempo que ele era esse figurão tosco do interior do Brasil colonial, ele era também um sujeito que tinha assento no Conselho Ultramarino em Lisboa, ou seja, ele era um dos 5 caras que sentavam para discutir os destinos geopolíticos do reino, para o que a gente vai fazer com Macau na China, o que a gente vai fazer com Goa na Índia. Ele era um baita do soldado, mas era um baita do soldado. Ele, por exemplo, é o cara que derruba o Piet Hein. Piet Hein era o maior corsário holandês dos 1600. Esse cara roubou o galeão espanhol cheio de ouro, que ia levar todo o ouro da Espanha, vindo da América, do ano. Quer dizer, ele quebrou o Império Espanhol. Esse era o tamanho desse corsário. E, no entanto, Salvador Correia de Sá e Benevides, ainda com 19, 20 anos de idade, derrota numa batalha com canoas e índios com arco e flecha esse corsário. Quer dizer, o cara já começa assim com 19, 20 anos. E faz uma longa carreira. Ele, por exemplo, num determinado momento, Angola está dominada pelos holandeses, e Angola era que fornecia escravos negros para o Brasil, principalmente para o sul do Brasil. Só que isso era um problema para ele. Ele vai aos portugueses, os portugueses se viram e falam, não, a gente não pode fazer nada. Então, como bom saque era, Salvador Correia de Sá e Benevides chega no Rio, chama os paulistas, eu preciso de uma turma, eu preciso de uns barcos aí. Ele junta vários navios, todos eles cheios de índios tupis munidos com arco e flecha, vai para lá e conquista Angola. Com um bando de índio com arco e flecha, ele conquista Angola. Quer dizer, Rio e São Paulo tiveram uma colônia. Era a colônia que teve uma colônia. E nessa, ele não só derrota os holandeses, como ele derrota uma rainha, que era uma rainha angolana milenar, que era a rainha Ginga. E a palavra Ginga vem do nome dessa rainha. Por quê? Porque ela era uma estrategista militar que confundia todos os europeus. Ela parecia que o exército dela estava numa determinada região e de repente aparecia da outra, atacava por todos os lados. Essa mulher era tão... Ela tinha ginga. Ela tinha ginga, exatamente. Daí que vem a palavra. Quando os angolanos vieram para cá e começaram a ensinar capoeira, o que eles na verdade estavam dizendo, olha, você faz que nem a rainha Ginga. É assim que você faz os movimentos todos. Ela para mostrar quem era o homem na relação, ela fazia com que todos os trabalhadores, os serviçais dela, se vestissem de mulher. E ela se vestia de homem. Era uma figuraça. Quer dizer, você vai mergulhando nessa história, a quantidade de personagens que você encontra é uma delícia. Esse cara, o Salvador Correia de Sá e Benevides, ele chegou ao ponto de se aliar ao irmão caçula do rei de Portugal e dar um golpe de Estado. Quase derrubou o rei de Portugal. Quer dizer, o cara é um cara que é um bandeirante, cercado de um bando de índios, que quase dá um golpe de Estado no Império. Era tosco. Era tosco e, por outro lado, extremamente refinado, né? Que incrível. História fascinante. É uma né? história absolutamente fascinante. E essa história de como que o Brasil nasceu, eu acho que, no fim das contas, tem uma conclusão que eu tiro desse livro, é o como que as personalidades de Rio e São Paulo são construídas por essa história. Não haveria o ouro de Minas se os bandeirantes, que eram muito mais índios do que brancos, porque eles eram filhos de brancos e índios, mas nos seus hábitos, eles falavam tupi em casa. Aliás, no Rio também se falava tupi em casa, né? Durante os primeiros 2 séculos. Se essa turma não tivesse liberdade para passear pelo interior do Brasil e fazer o que quisesse, o ouro de Minas jamais teria sido encontrado. Agora, Portugal, Lisboa, tinha uma aflição disso. Salvador, que era a capital, tinha uma aflição disso. Mas como assim a gente não consegue controlar? Como assim a gente dá ordens e esses caras não obedecem? Então eles precisaram de um amortecedor. E esse amortecedor era o Rio de Janeiro. Eu acho que o Salvador Correia de Sá e Benevides é uma grande metáfora do que o Rio se tornou. Porque ele é tanto bandeirante quanto ele tem assento no Conselho Ultramarino. Quer dizer, ele joga nos 2 times, ele consegue ter uma maleabilidade, uma malemolência de
exerceu os dois papéis. Então, essa indolência paulistana de nós vamos fazer, nós vamos conquistar, nós vamos fazer, tudo isso foi possível porque tinha o Rio intermediando a relação, sendo tanto oficial quanto bandeirante. No fim das contas, se você olha para o que São Paulo é, a agressividade indômita de São Paulo, e essa malemolência do Rio, que é capital, é governo, mas ao mesmo tempo vota contra o governo. Esse jogo todo das duas cidades é formado nesse período. E não é à toa, eu acho, que um mesmo sujeito imaginou as duas cidades. E não é à toa que essas duas cidades, por conta disso, vieram ocupar um papel tão central no nosso país de hoje. Mas aí Minas fica só restrito ao ouro? Minas o livro termina exatamente no momento em que a história muda. Porque aí é uma questão econômica também. Rio e São Paulo eram muito pobres. Não é à toa que a gente fica estudando o Nordeste, quando a gente está falando de séculos XVI e XVII. É porque o dinheiro estava ali, na plantação de açúcar mesmo. Sabe o que Rio e São Paulo viviam? Rio e São Paulo viviam de vender escravo para a América Espanhola. Porque muito cedo eles descobriram na Bolívia ouro e prata, numa montanha chamada Potosí. E para você tirar aquele ouro e prata, eram minas violentíssimas, porque eram aquelas minas subterrâneas. Ninguém que fosse trabalhar naquelas minas vivia mais de um ano. No fim das contas, essa história é de uma tragédia. Os escravos negros vinham de Angola, aportavam no Rio, eram transferidos para São Paulo, desciam pelo Piabiru, que é o caminho dos índios, até o Prata, ali onde nasceu Buenos Aires, e eram transportados rio acima para a Bolívia. Isso durante 2 séculos quase, o que garante a sobrevivência de Rio, São Paulo e Buenos Aires. Aliás, uns anos atrás, quando os argentinos elegeram rapidamente, logo depois do De la Rúa, o presidente Adolfo Rodrigues Sá, não era à toa, era um Sá. Por quê? Porque essas 3 cidades foram meio que comandadas pelas mesmas famílias nesse período em que nada acontece. Nesse período em que, na verdade, vivem da exploração de sofrimento humano, né? Que loucura, né? 3 cidades. 3 cidades. E então, 3 cidades com essa importância. Ouro em Minas que ninguém sabia ainda. Isso só no século XVIII, no início dos 1700. Aí os bandeirantes descobrem o ouro em Minas, é uma quantidade de ouro tão aterradora que o equilíbrio do Brasil vira, né? Era um país nordestino e se transforma num país do Sudeste. Muito bom, Pedro. Quanto tempo você levou lendo, pesquisando isso e escrevendo? Muitos anos. Mas foi uma experiência fascinante. Eu aprendi muito escrevendo ele. Tive muito prazer. Porque, por um lado, é geopolítica, por outro, é economia, mas principalmente gente interessante, né? Essas analogias da personalidade, do tipo que morava aqui, como é que deu dali. Isso que é mais interessante. É claro. É uma história fascinante. Muito bom. E aí ele está sendo lançado agora? Ele está nas livrarias? O livro já está nas livrarias. Quem estiver no Rio, no dia 31, agora, quarta-feira, às 19 horas, na Livraria da Travessa, tem a noite de autógrafos. Certamente haverá uma paulistana também. Ou travessão? Travessa de Ipanema. Travessa de Ipanema. Muito bom. E aí São Paulo ainda não tem data? Ainda não tem data, mas certamente terá. Trabalhei no Estadão há um bom tempo. Gosto muito de São Paulo. E também eles vão querer, né? Participar dessa história. Né? Certamente, até porque eles fazem parte de metade dessa história. Pedro, eu vi aí que você tem também toda uma documentação visual, né? Tem vários mapas, retratos dos personagens principais. São de pesquisa, são originais? Isso foi reproduzido? Como é que você... São reproduções, mas os mapas são todos originais de época, desse período século XVI, século XVII. As imagens, em grande parte, são imagens posteriores. A gente não sabe exatamente como é que era a cara dessas personagens, né? Um ou outro você até tem coisas contemporâneas. Villegagnon, por exemplo, você tem contemporâneo. Mendes Sá também, mas a maioria deles, João Ramalho, por exemplo, que é um dos fundadores de São Paulo, que era um português que já vivia há muito tempo lá, você tem óleos do século XVIII, do século XIX, principalmente do século XIX, quando os paulistas começaram a celebrar mais essa história, né? Mas são imagens
Já enfim, idealizadas, sim. Não são retratos, né? Isso, muitos dos personagens da história do Brasil. Aliás, muitos dos personagens da história do mundo têm retratos idealizados, não? Mas aí vale esses, né? Já que a gente não vale esses, porque são essas as imagens que nós conhecemos. Não temos outro. Vamos tocando barco. E é bom a gente ver, né? Poder ver a cara deles. Ó, Salvador de Sá, Salvador Corrêa de Sá e Benevides. Era uma figuraça, né? Me lembra um pouco aqueles personagens de Alexandre Dumas, né? Um mosquiteiro, um cardeal Richelieu, uma figura assim. Até porque são contemporâneos, né? Então... Mesmo estilo. Exatamente. Excelente soldado, excelente político. Olha a rainha Ginga aí. A Ginga, adorei essa rainha. Essa rainha é uma personagem espetacular. Eu quero falar uma coisa da rainha, gente. Que nesse disco, perdão, mas eu fiquei aqui... Esse disco, Lua Bonita, o Zé do Norte faz uma canção que se chama Rainha de Tamba, que é a mesma rainha Ginga, foi gravada por Jackson do Pandeiro. Ora. E eu gravei no Lua Bonita, você estava... E eu fui atrás um pouco da história dela, tá nesse disco. Estou impressionada. Olha, você já vendeu um disco, eu quero um livro, Como é, querida? Como é a letra? Senhor Rei mandou me chamar lá no Paço Municipal para saudar a rainha de Tamba chegando de Portugal. Vem chegando a rainha de Tamba com o rei Cariongo, vamos saravá. O belele, o belele, o belele, é viola, é pandeiro, é maracá. O belele, o belele, o belele, a rainha de Tamba quer sambar. Essa mulher, a rainha Ginga, era de uma importância na nossa memória cultural afetiva. Às vezes a gente nem sabe, a gente nem sabe que é ela, mas o tanto que a gente entende de o que é essa presença cultural africana no Brasil é tanto vindo dessa imagem dessa mulher. Que legal. Todos os personagens são muito interessantes. O barato é esse, não são só personagens que estavam aqui, né? Ginga jamais veio às Américas. Mas uma feliz coincidência. E, no entanto, nossa cultura angolana é toda... A começar por essa palavra, a gente não vive... no Rio e Salvador não vivemos sem a palavra Ginga, né? Não vivemos. Muito bom. E tudo que São Paulo quer é ter Ginga. E tudo que São Paulo quer é ter Ginga. Mas São Paulo foi importante justamente por não ter Ginga. Não haveria, se fosse só na Ginga, não haveria ouro. Não seria São Paulo. Exatamente. Mas é muito bom. E essa coisa de trazer para o cotidiano, quer dizer, fazer a gente gostar da rainha... Não é? Entender essa família Sá, que a gente vai identificar em outras famílias brasileiras, essa coisa de um sobrinho aqui, um filho ali. Eu acho que isso é um bocado a diferença entre quando você bota um jornalista e não um historiador para contar uma história. Historiadores estão buscando significados, estão buscando novas informações, estão, de fato, avançando o nosso conhecimento. Nós somos mais vagabundos, a gente só quer contar uma história, né? E nessa nasce um barato, uma paixão por personalidades interessantes. Toda vez que você vai contar uma história, tem que ter uma pessoa. Exatamente, tem personagem nessa história. Exatamente. Sem historiadores, esse livro aí seria impossível, certamente não é um... mas ser jornalista não teria esse sabor. A Ginga, né? Então o historiador está para o jornalista, assim como o paulista está para o carioca. Eu não diria isso de forma alguma. Mas olha, o mix é bom. O mix certamente é fundamental. O mix eu acho que o Brasil não existe sem ambos. O paulistano e o carioca. E você tem uma porção historiador, porque quando se se joga para fazer esse livro... Você tem um cheiro, um interesse. Eu tenho a noção de que o trabalho de historiador é mais difícil, Leda. Eu acho que é mais difícil. Mas você teve que usar alguns recursos deles para chegar aí. Talvez. Eu, claro, como jornalista... Generosidade é sua, mas... Eu também, como jornalista, prefiro, porque o texto jornalístico é mais... suave, mais leve. Você vê isso nos livros a vida do leitor, Laurentino, nos livros do Eduardo Bueno. Peninha, claro. Porque são saborosos, porque o texto jornalista tende a... Não é a fluir mais. Eu acho que é parte do nosso papel. O jornalista também quer ser entendido por todo mundo, né? O historiador já fica restrito aos outros historiadores. É mais científico. É mais científico. E toda vez que você pega uma tese, ela é mais maçante.
Não é? É muito difícil uma tese não maçante. Porque há necessidade daquela da linguagem comprovação científica. Claro, claro. Mas eu acho que nós temos um papel aí que é o da divulgação da história. E talvez, no fim das contas, quando eu digo que o livro nasceu da minha ignorância, é verdade. É essa busca por compreender. Acho que precisamos compreender mais o Brasil, né? E todo o tempo. O tempo todo. Ontem, mas hoje, cada vez amanhã. mais complexo, né? Cada vez fica mais complexo, tem toda a razão. A gente vai para outro intervalo, mas a gente volta já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Nesse bloco a gente vai falar de domésticas, do mistério do bolso furado e da Socorro. Eu no começo, na abertura do programa, eu disse que a Socorro ganhou o melhor cantora. É o prêmio do Zé Maurício? É o da música brasileira. Da música brasileira, do Zé Maurício Maclin. É porque eu nunca sei o nome do prêmio, né? Porque eu fiquei anos falando do prêmio Sharp. Aí foi não mudando. É mais Sharp, agora é prêmio da música brasileira. Bom assim, né? Porque aí já melhor não, assim, não identifica patrocinador. Não precisa ficar, já chega os lugares de fazer show, né? Exato. Que um é não sei o que, cartão hall, o outro é operador de telefonia hall, e vai por aí. Acho que fica bem. Fica da bom, música brasileira, tem uma amplitude. E a Socorro ganhou o melhor cantora regional, porque isso o prêmio não perdeu, né? Essas separações, né? Que no fundo é música brasileira, não, né? Tanto é que é prêmio da música brasileira. Sim. Mas antes que alguém reclame, pronto, esclareci. Tá dito. Socorro é paraibana? Sou do sertão da Paraíba. Mora em Sampa? Moro em Sampa. Gosto de São Paulo. Gosta de São Paulo? Assim como do Rio, cara. A gente gosta de São Paulo também. É incrível. E o Rio também. São só diferentes. São cidades, acho, complementares. Diferentes. E você é de João Pessoa? Não. Sou de Brejo do Cruz, interior da Paraíba, sertão, né? Continente. Aliás, tenho até que dizer, nossa, eu ouvia e via você na TV quando eu estava lá e não podia imaginar que um dia a Leda Nagli me entrevistasse. Socorro, que barato. Que coisa isso. Você vê. A antiguidade é posto, olha quanto tempo que eu tô aí. Engraçado. Não, também não faz tanto tempo, vai. Mas hoje o timbre vocal, eu sou muito ligada em voz, né? A voz inconfundível. Obrigada. Bom. Fico feliz, fico honrada. Feliz, cara, nossa. E aí você foi para João Pessoa, você conseguiu fazer um... Eu saí de Brejo do Cruz eu saí em 95, fui estudar, fazer faculdade em Campina Grande. E João Pessoa estava ali, mas eu fiquei mais em Campina por causa da faculdade. E depois que eu terminei o curso de psicologia, eu fiquei ainda um pouco lá. E foi em Campina Grande que eu tive contato com o cinema, com música de uma forma mais ampla, que eu comecei, sei lá, a perceber que era por aí. Comecei a levar mais a sério. Terminei a faculdade, gravei o primeiro disco e por aí começou. E não parei mais, as pessoas vão dizendo e a gente vai acreditando e vai cantando, né? Vai cantando. E segue cantando e seguindo a canção. Nesse caso não foi nada muito assim pensado, você é cantora, você é compositora, mas a vida e a arte lá está muito junto, está muito misturada, e naquela época mais ainda, né? As coisas foram acontecendo. Que bom, né? Bom, assim, né? Você não queria, na verdade, ser psicóloga, você queria cantar, né? Olha, essa coisa da psicologia foi uma curiosidade, né? Uma vez alguém disse que eu tinha que fazer terapia. Na minha cidade, eu participava de um movimento de igreja, um movimento juvenil da Igreja Católica, que era tudo que a gente tinha, né? E eu frequentava então esse ambiente e alguém disse um dia que, pelo meu comportamento, eu tinha que fazer terapia. E eu fiquei muito, muito curiosa, né? Sobre o que era terapia. E na biblioteca do colégio tinha uma coleção de introdução à psicologia. Aí eu li toda a coleção e aí eu gostei do assunto, disse, eu quero estudar mais isso, né? Então foi assim que eu escolhi o curso de psicologia e aí eu já tocava um pouco de violão e tal. E isso foi quando eu fui para Campina Grande, enquanto eu fazia psicologia, estudava um pouco de violão também no Departamento de Artes da Universidade Federal da Paraíba, e fui tomando contato com esse universo da música e cantava, mostrava as canções e as pessoas diziam, poxa, que legal,
parece com a música de Elomar, não sei o quê. E eu não sabia quem era Elomar naquela época, porque Elomar tá no interior da Bahia, eu estava no interior da Paraíba. Mas os motivos, né, da nossa canção eram os mesmos, por isso que se pareciam, né? Mas eu não sabia. E aí eu fui adentrando um pouco esse universo e estou aqui. Né? E quando é que você descobriu o Zé do Norte? Então, quando criança, eu ouvia as canções do Zé do Norte pelo rádio, né? O Brasil inteiro ouviu, né? Até... Tipo, Mulher Rendeira, não tem quem não conheça. Exatamente, né? Que é tradicional, recolhida por ele, né? Foi ele que botou Mulher Rendeira, por exemplo, no filme, no Cangaceiro do Lima Barreto e tal. E então eu ouvia aquilo pelo rádio, porque até os meus 14 anos e meio eu não tinha televisão em casa, porque a gente morava na zona rural e não tinha energia elétrica. Então a informação era o rádio, por isso que eu vi você já na televisão um pouquinho depois. Você já estava na televisão, acredito que na segunda grande TV que você trabalhou, enfim. E aí, quando eu vim para São Paulo em 2004, aí eu tive um encontro mais, digamos assim, aprofundado com a obra de Zé do Norte no acervo do Assis Ângelo, que é um jornalista paraibano, que vive em São Paulo há muito tempo. E ele tem um grande acervo de música brasileira, que agora é o Instituto Memória Brasil. E eu sou uma das pessoas que adora aquele espaço. Então foi o Assis Ângelo que me pôs em contato com o Zé do Norte. Quando eu ouvi tudo, as coisas do Zé do Norte, eu disse, eu quero gravar um disco um pouco dentro dessa ideia que é a minha contribuição para a Paraíba, que é o projeto Memória Musical da Paraíba. Aí eu já tinha feito uns 3 discos dentro dessa série. Eu disse, eu quero fazer um disco cantando Zé do Norte. Tá foi aqui, assim. Zé, obrigada pela minha dedicatória, hein? Olha aqui o Zé do Norte. Zé do Norte. Que viveu aqui no Rio de Janeiro. Né? Ele saiu do sertão da Paraíba, menino, como muitos de nós, que vinham principalmente os mais veteranos, né? Saiu, foi para Fortaleza, menino, e veio para cá. E aqui ele se misturou com os sambistas aqui dos morros cariocas e virou digamos assim, um malandro carioca e compôs muito já aqui. Como Soldado, Meu Bem Soldado, ele terminou de compor aqui, muitas outras músicas dele. Então ele fez a vida dele aqui no Rio de Janeiro, no rádio inclusive, né? Na década de 40 ele fazia rádio aqui e trazia essas coisas tradicionais, populares, para o rádio naquela época, que o rádio era a potência da comunicação. Ele trazia temas como Mulher Rendeira e cantava no rádio. O Assis Ângelo fala aqui na apresentação, né, que a Rendeira foi gravada muitas vezes em inglês, alemão, espanhol, entre outras línguas, Juan Baez, sim, Michel Legrand. Por causa do filme, né? Porque o Zé do Norte participou do Cangaceiro, do filme, estou falando do filme do Lima Barreto, que foi premiado em Cannes em 1953. E o Zé participou como consultor da linguagem do Nordeste, o Zé do Norte participou do filme assim, e com 3 canções dele, além de Mulher Rendeira. As 3 canções dele é Soldado, Meu Bem Soldado, Meu Peão e Lua Bonita. E Mulher Rendeira, que foi uma coisa impressionante, que é tradicional, que ele trouxe, ele diz, o Zé do Norte diz, eu peguei a Mulher Rendeira, enfeitei, botei fita no cabelo e entreguei para o Lima Barreto. E foi por causa da trilha sonora do filme que Zé do Norte ficou conhecido, porque o filme foi um êxito, um sucesso enorme, né, do nosso cinema no mundo. E as canções foram junto, né, com o filme. E Mulher Rendeira foi gravada em sei lá quantos idiomas. Impressionante. É incrível, porque tem uma hora, tem na descrição da faixa da Rainha de Tamba. Tá aí, tem um texto que tem parte da história do livro do Pedro Doria. Eu não aguentei o que você estava falando. Isso tudo é uma coincidência, né? Porque a gente não sabia de jeito nenhum. A Rainha de Tamba, olha só, foi uma mulher que, aliada com os cariongos, com os congoleses, criou uma situação tão grave contra Dom João III de Portugal, que ele lutou não sei quantos anos para derrubá-la e não conseguiu. Isso é um depoimento dele. Em 1845, aí vem uma história, sabe, uma expedição comandada por Francisco Sotomayor, quer dizer, a coisa se estendeu. Se estendeu muito. Se estendeu mas muito. É uma mulher africana que nem o que aconteceu foi, Ginga, eles conquistaram Angola e Ginga foi para o interior, mas ela jamais foi conquistada. Mas é a mesma. Ela morreu independente. É a mesma, em 1848, outra expedição de Dom João IV, Dom João VI, vendo que não podia vencer, deu o título de Rainha de Tamba, porque era Rainha Ginga de Tamba, ou Rainha Ginga de Bandi ou Bandi. Falava-se isso da é uma língua bunda, é isso mesmo? É um trecho de uma entrevista do Zé do Norte. Era a língua de Angola. Esse é o Zé do Norte falando.
Exatamente, é uma entrevista que ele deu a uma rádio de Mas Salvador. ela é uma personagem da história do Brasil, quer dizer, ela está em nós mesmo que não saibamos. Eu não aguentei na hora que Está veio o em Zé Pedro do falar. Norte. Nossa. E aí você tem participação da Elba. Esse Eu disco... vi aqui pelas fotos, Geraldinho Azevedo. Geraldo Azevedo. Uma figura aí que eu tenho que Adoro falar, essa assim, que é criatura. a Vanja Ourico. Vanjorico. Vanja, que cantou no filme O Cangaceiro, numa cena belíssima. A Saudade, Meu Bem, Saudade. Ela canta também Saudade, Meu Bem, Saudade comigo no disco. Aqui, ó, Vanjorico. Van, quero mandar um abraço pra ela. Ela tá aqui no Rio, ela mora aqui. Vanjorico, Samba Belê, Samba Geraldo Belê. Azevedo, Elba e Zé Paulo Medeiros. E aqui tá a nossa Elba. São pessoas que de alguma maneira, né, já tinham uma relação com a obra de Zé do Norte. Esse foi um dos critérios para chamar. A gente quer ouvir você daqui a pouquinho, tá? Ótimo, obrigada. Muito bem, Socorro Lira. Lua Bonita. Mostrei já a capa do CD, vamos mostrar de novo. Uma xilogravura. Tá todo no clima, né? Bacana, ficou muito bacana. Bem transado. Volta aí já, tá? E nossa Daniela, Cacau Protásio veio aqui, falou das domésticas, a gente já riu tanto com ela. Na verdade é uma peça que trata do relato, ela é feita baseada em relatos de empregados domésticos. Foi uma pesquisa que foi feita para a universidade pela Renata Mello, nos anos 90. Ela ficou muitos anos pesquisando, colhendo depoimento para fazer uma tese dela para a universidade. Ela usou isso, fez um espetáculo de dança, um trabalho de corpo, que até apresentou aqui no Rio. Aí depois ela fez um espetáculo que foi um mega ultra sucesso em São Paulo. Aí o Fernando Meirelles, em 2002, fez um filme que também foi bem bacana. Aí agora a gente resolveu fazer o espetáculo. O Alexandre Lino, que é o nosso produtor, pegou os direitos. E a gente chamou a Bianca Bainton para dirigir. Quando me chamaram para fazer, eu pensei, vou cantar uma música brega, vou varrer, vou passar pano, fazer umas macaquinhas, vai ser ótimo. Não mesmo, porque a gente se agarrou nesses relatos com o maior respeito que a gente tinha para oferecer a eles, com a maior sinceridade, e a gente teve que se descascar de todos os preconceitos que a gente tinha, de toda a nossa vaidade de ator, de querer mostrar que é virtuoso, que sabe isso, que sabe aquilo, que pode fazer todo mundo rir, não sei o quê. E a gente precisou, através da proposta da Bianca, ter um respeito muito maior por essas pessoas. E a gente se encantou. Foi um processo dificílimo, mas o resultado está muito legal, está muito incrível. Todos as atrizes, os atores, participam como se fossem entrevistados. Exatamente. A gente viu muito documentário. E aí a linguagem é essa linguagem de documentário. Você foi chamado ali para dar uma entrevista. Mas não interessa quem eu sou. Se eu sou a Maria, se eu sou a Jerusa, se eu sou a Tereza. Não. Independente, eu sou todas elas. Eu sentei ali e vou contar uma história. Então a gente estudou as histórias, mais do que os portadores da história, entendeu? E aí, nessa maneira de contar, a gente foi descobrindo dentro da gente a maior verdade. Aonde essa história está em mim? Que lugar do meu coração, da minha alma, da minha fala, da minha arte eu posso contar essa história da maneira mais sincera? E a coisa mais louca, que eu não entendo a vida e não entendo o teatro por causa disso, é que a gente abre a boca e muitas vezes a plateia começa a rir loucamente. Não tem uma piada na peça. E isso é incrível. E aí tem os silêncios que a gente vai olhar, a plateia tá assim, que é tipo, estarrecida querendo chorar, e daqui a pouco elas voltam a rir. E é muito louco, porque é a verdade. É o que a gente tem de humano, é o que a gente se identifica, que faz com que a gente ganhe a plateia. Estou fazendo sessão dupla. Porque é uma história também muito comum na vida da gente, né? Todo mundo já viveu, de alguma forma, um pouco dessas histórias, Exatamente. Né? Ela se confunde com a nossa história. Com a história da nossa mãe, da pessoa que trabalhou, que cuidou da gente, quando a mãe precisou sair, da mãe de um amigo, do pessoal que a gente faz amizade na fila do banco. Eu tenho essa mania, né? De ficar amiga de infância do pessoal no mercado. Então, e aí fila, isso, inclusive, é bom pra isso, porque fila é muito chato. Em tudo. Você não procurar uma coisa divertida pra fazer na fila. Assim, aí você vê as conversas que a gente conta na peça, eu consigo imaginar e voltar para várias conversas que eu já fiquei prestando atenção no ônibus.
que eu tenho que ser cutucada para disfarçar, parar de prestar atenção, daqui a pouco eu tô me metendo. Eu já ouvi essas pessoas falando dessas histórias que eu tô contando. Ah, não desce não, você não acabou de história. Eu desço atrás, eu falei, peraí, você tem que me contar como é que acaba. Mas é muito isso, são conversas que todo mundo que vai assistir ali já teve. De alguma maneira, já escutou, já prestou atenção. É uma relação muito cotidiana, né? Mesmo que você não tenha acontecido com você, a mãe do amigo seu, que você foi na casa dele, quando você era pequena ou adolescente, ou sei lá o que, você viu, né? A minha avó foi assistir a peça. São as relações humanas, né? Na verdade é essa. A minha avó foi assistir a peça e tem um relato que a Ana Paula, que é uma das atrizes do espetáculo, faz, que ela conta da relação que ela tinha com o cabelo quando era criança e veio pro Rio para trabalhar, que ficou na casa dos outros e não sei o quê. No meio da peça, minha avó falou: ai, minha filha, igualzinha a minha história. Minha mãe catucou ela assim, mas assim, é isso, a minha avó, que tem 80, beijo, vó. E ela falou, ela se identificou e falou: essa história é a minha história, cortaram meu cabelo também, igual homem. Ficou arrasada. Entendeu? É isso. De alguma maneira loucura, ela toca em todo mundo. Relaciona a gente com música. Você é da onde, Daniela? É uma longa história. Você é daqui do Rio? Não, eu nasci em Belém do Pará. Olha. Mas eu não... Foi assim, meu pai arrumou um emprego em Belém do Pará, minha mãe estava grávida de pouco, eles estavam meio que reatando o casamento, e aí ela foi junto com ele trabalhar grávida, só que lá é muito quente, eu nasci prematura, eu ia voltar para nascer no Rio com a minha avó. Aí eu sou paraense, assim, nasci, registrei e voltei. Aí, graças a Deus, agora esse ano, eu tive que voltar lá pro Pará para fazer uma novela, que o meu personagem era muito paraense. E aí eu aprendi a ser paraense, eu tive essa oportunidade. Ah, que barato, porque é tão legal. Eu fui lá esse ano também, nunca tinha ido. Pois é, pela primeira vez na vida eu pude ser paraense, foi lindo. Deve ter sido uma barato, né? Não, mas aí minha família é toda carioca, mas aí eu fui criada na Bahia, enfim. Não sei, você andou, né, menina? Tu anda, hein? Graças e essa novela foi qual? Foi Amor, Eterno Amor, a última novela desse. Amor, Eterno Amor. Você, afinal, casou, né, Amor, Eterno Amor? Casei na praia, em Copacabana, foi. Porque você queria muito, né, foi. casar. Ou quer dizer, você é o personagem. Eu não vou dizer pra você que eu não quero também, inclusive eu tô aceitando currículo. Mas o personagem era interessado nessa questão, né? O personagem era lindo. Era, lindo, muito lindo, sincero, muito pura, né? Foi um presente. Mas eu gostava dos conselhos, ela dava uns conselhos, ela, né, aconselhava as pessoas, a participação dela foi muito bacana. Como é que ela chamou mesmo? Gracinha. Gracinha. Depois que acabou a novela, eu falei, vou ter que me virar para ser feliz sozinha, porque ela sabia mais do que eu. Ela sabia. Ela entendia muito mais de felicidade do que todo mundo que eu conheço. Agora eu tenho que descobrir sozinha dessa vez. E você está descobrindo? É um passo de cada vez, né? Todos os dias são pequenas felicidades. Tem que se esforçar, né? Mas vai conseguir, sim. A gente vai terminar, vai colocar as imagens daqui a pouquinho, tá? De domésticas. Vou começar um pouco aqui com a Cleusa Maria. Cleusa, olha, Cleusa de Douros do Indaiá. Eu sou. Eu já vim aqui. Bem, já. Eu falei da cidade quando eu nasci o primeiro Infanto Juvenil, né? Mas foi o primeiro Infanto Juvenil. Foi o primeiro Infanto Juvenil. É qual? Esse é o segundo Infanto Juvenil e esse é o primeiro romance. Esse é o primeiro adulto. Ambos foram lançados esse ano pela Record. Lancei primeiro o Regente Plutão Romance e nesse fim de semana agora lancei no Parque Lage o Mistério do Bolso Furado. E o Mistério do Bolso Furado, qual é? O Mistério do Bolso Furado, quer dizer, são dois livros completamente diferentes. Um é romance, um romance denso, foi até, enfim, há pessoas que digam que é uma tragédia liricamente anunciada, se passa no Rio de Janeiro, e, enfim, em poucas horas se desenvolve todo o enredo, e é uma tragédia, digamos, até um pouco sensual e romântica, mas, porém, tragédia. O Mistério do Bolso Furado é a história de uma moedinha de 5 centavos, que caiu no Rio de Janeiro. E eu sempre tive muita curiosidade de saber o trajeto de uma moeda durante a vida dela, porque eu acho que ninguém presta atenção. Todo mundo tem, né? Aí no bolso uma moeda de 5 centavos. Eu pensei, gente, ela sai da casa da moeda, acontece o quê? Vai até onde? Vai para a mão de quem? Deve ir para os Estados Unidos, deve ir para a França. E ela vai para o Louvre, ela vai para a Disney. Essa moedinha, ela é engraçadíssima. No final, enfim, ela acaba se revelando o mistério que é de que bolsa ela caiu.
E é um infanto juvenil, não uma faixa assim de 7 a 10. Eu acredito que criança muito pequenininha não entende. Porque tem muita referência. Até porque ele não é mesmo, ele tem uma história. Tem uma história. Né? Então, para ser lido, uma tacada só é longo. Não, né? Criança não... Então não configura criança. É, infanto juvenil mesmo. Ou os pais leem, né? Aos poucos para as crianças, ou uma criança já maior que vai ter... Agora, como ele... Você tem razão nesse negócio da moedinha. Eu fiquei pensando enquanto você estava falando. Realmente eu tenho moedinha de todos os lugares onde eu já fui. Porque sobra aquela moedinha. Você não tem muito o que fazer com ela, você não vai... Mas 5 centavos vale moedinha, muito, você fica andando... Não, eu sou a favor de moeda. Eu não acho que não tem que jogar moeda fora, nada disso. Mas é verdade, a gente tem moeda de... vários países. Quem viaja muito deve ter mais ainda. A não sei que jogue pela janela, jogue em algum lugar. E porque, você já... Né, jogar dinheiro no lixo também não acho que a pessoa jogue. E ela tem então acaba ficando em casa, né? Para um troco, sei lá, você não dispensa. E você, por exemplo, se pega uma moedinha, você imagina quantos lugares ela passou antes de chegar até você e quantos lugares ela vai... Essa aí, por acaso, estava em extinção e eu descobri agora, no lançamento do livro que eu fui procurar, essa é a pratinha, a prateada, porque a de agora já é um outro material. Já é cobre, né? É. Não é cobre? Que é um nome tem lá. cor de cobre, se não é cobre. Né? Mas é um processo, acho que já mais um pouco evoluído do que deve essa ser mais pratinha. moderno, né? Porque você sabe que uma pratinha de 5 centavos custa 45, né? O material dela. É mesmo? Parece 40 ou 45 centavos. O material de uma moedinha... porque isso é lastro hoje, né? Não é mais troca, me dá sua moeda aqui, você me dá esse anel que dá valer, entendeu? Não é mais assim. Então, a história das moedas é interessantíssima. Igualmente a você, eu que sou jornalista por formação, né? Pesquisei, encontrei um assunto, um filão para pesquisa, que é moeda, dinheiro, é interessantíssimo. Descobri que existia uma moedinha que era o tamanho de uma cabeça de alfinete, e uma que pesava 90 quilos. Isso, sei lá, na Índia, 1000, não sei quanto, não sei quanto. Agora, essa aí, ela é uma moedinha, digamos, vagabunda, mas ela tem maior orgulho. Aí ela diz no livro, tecnicamente, se não fosse eu, não existiria 1 milhão. Seria 999, porque não existe. Agora, ninguém liga, né, para uma moeda. Só na hora que você vai comprar chiclete, não sei o que, assim, ou nós quando hoje, eu acho moeda, eu acho que... Quando eu deixo moeda cair no chão, eu não pego. Porque aí outra pessoa vai achar e vai ter sorte. Porque quando eu acho uma moeda no chão, eu acho que é um sinal de sorte, é maluquice. Dizem que é sorte. Eu falo, é sorte. Aí eu pego, aí quando eu deixo cair, eu falo, não, é sorte para quem for passar aqui depois e achar. Vou passar a olhar pro chão. Aí quando você começa a pensar nisso, todo dia você acha uma moeda, pratinha. Já vou achar uma sorte. Né? Mas dizem que é sorte mesmo. Nunca pensei nisso. Isso é uma... Achar uma moeda da sorte? Eu não sei se me ensinaram, se foi eu que inventei, mas eu acho que alguém falou. Porque a gente às vezes inventa, não né? É? Também. Acredita, né, na história também. São as histórias mais poderosas. Mas eu acho que o Mistério do Bolso Furado vai fazer sucesso. E é bom para introduzir as pessoas à leitura também, né? Porque assim, você quando é criança, tem um monte de livro ilustradinho, lindo, né? Com uma frase, 200 desenhos que alguém mostra para você, depois você lê para o seu filho, quando tem mais uma... Mas quando chega uma hora em que você também, a mãe vai sair para trabalhar, o pai também, e a criança já sabe ler, e ninguém lê para ela. Então isso pode fazê-la viajar nessa história e daí viajar na literatura mais tarde. Eu acredito, porque eu acho assim, eu sempre, quando eu estou escrevendo, é muito diferente o processo. Eu levei 10 anos escrevendo esse livro, lembra? É mesmo? Foram 10 anos. E você se tornou só escritora ou você ainda é jornalista às vezes? Eu faço assim, desde que eu saí do jornal, né? O jornal fechou, etc e tal, onde eu passei minha vida inteira lá no Jornal do Brasil, no Caderno B, na revista Domingo, etc e tal. Eu sempre gostei de escrever. Quando eu fui fazer jornalismo, eu achava que eu fosse lidar com linguagem, com palavras, né? E que assim, não era informação corrida. Eu achava que eu fosse virar escritora, sendo jornalista. Mas eu sempre escrevi paralelamente. Tanto é que quando eu levei esse livro para a Record, quando foi apresentado lá, até a Luciana Vilas Boas, que na época era editora, ela falou, Cleusa, mas desde quando você escreve? Eu falei, desde que eu me entendo por gente. Eu escrevo, só que... Mas, enfim, foram 10 anos para escrever esse livro, voltar, dorme, amadurece, volta, corta, risca. Não, tá maravilhoso, não, tá péssimo. Então, foi um processo muito sofrido esse livro,
porque ele mexe, ele é muito denso. Mas ele te deu prazer também? Um prazer imenso. Já a Moedinha é uma história que flui. É uma história que pode dar grandes frutos, linguagem. né? Pode criar novos leitores. Espero que ambos. Não, claro que ambos, mas ela pode trazer novos leitores, despertar as pessoas para a literatura. Né? E para a Moedinha também. Os 100 livros. E para as moedinhas. Para tomar também. Conta melhor das moedinhas ou do dinheirinho miúdo também, fora, que eles têm valor. Né? Tá certo. E o povo de Brejo do Cruz, na Paraíba, seguindo aqui a gente no Twitter e prestando atenção em Socorro Lira. Gostou? Um beijo, Brejo do Cruz, moçada. Valeu. Minha sobrinharada, a família deve estar lá nos vendo agora. É grande a família, a família nordestina quase sempre é grande. Sempre é grande, a mulherada está lá e as crianças também, com certeza, que adoram histórias. Elas estão numa fase de história agora. Tudo que é livro, leva para lá para elas. Estão no clima, estão no clima. Intervalo, a gente volta já, sem censura, no programa da TV Brasil. Vou abrir esse bloco, que vai ser rapidíssimo, com uma observação para a Daniela. Tem um rapaz aqui que disse que se você responder esse e-mail, ele manda o currículo. Vamos incentivar aqui. Se a Daniela quiser, eu mando o meu currículo. Obrigada. Tá aí, tá dada a dica. Tudo bem? O doutor André quer falar de uma palestra. Na próxima quarta-feira agora, às 17 horas, no Barra d'Or, uma palestra sobre AVC. Comunicar a todos aí. Então vou te passar os e-mails sobre AVC para você responder. Mande aí. Dá um trabalho de casa. Sem problema, é um prazer isso aqui. O Pedro Doria vai lançar o livro quarta-feira, depois de amanhã. Dia 31, quarta-feira, 19 horas, na Livraria da Travessa, Ipanema, para quem estiver no Rio de Janeiro. Tá bom. Tem uma questão aqui, mas que a gente vai precisar de um programa inteiro para responder. Ih, caramba, essas são as melhores. É boa, talvez valha melhores. outro livro. Daniela, então estamos em cartaz que dia mesmo? De quinta a sábado no Teatro do SESI, que fica na rua Graça Aranha, no centro da cidade. E a partir de novembro, todas as sessões de sábado vão ser duplas. A gente vai fazer uma sessão. Devido ao grande sucesso. Que bom. Uma sessão às 19h30 e outro às 21 horas. Sábado que vem já começa, que é dia 3. Então, o Teatro do Sesc é o Teatro Ginástico. Não, esse é o Sesc, a gente fica no é o do SESI, lado. que é do outro, na outra ponta da rua. Tá, mas é na mesma rua, Na assim, na mesma Graça Aranha, sequência. Né? Depois do ginástico. Isso. Né? É claro que você vê, ao contrário, é o contrário. É mais perto da Santa Luzia, na esquina da Santa Luzia. Mas indo pelo caminho natural, vai dar ali. O Cleusa já lançou? O romance foi lançado em maio. O Regente Plutão. O Regente foi lançado em maio e a Moedinha foi lançada agora no Parque Lages, nesse sábado que passou. Semana, então tá aqui, estão nas melhores casas do ramo. Sim, Rio, São Paulo, tá todos certo. os Belo Horizonte, Torres do Indaiá, onde você quiser. Cruz. E a Socorro Lira também está nas melhores casas do ramo. Também. Posso falar da minha agenda rapidinho? Pode. Lançando um disco novo, meu autoral, no dia 2 de novembro, no Itaú Cultural, em São Paulo. No dia 2 de novembro. 2 de novembro, sexta-feira que vem, no Itaú Cultural, em São Paulo, o lançamento do CD Singelo Tratado sobre a Delicadeza, que é o meu novo CD. Tá bom, então depois você volta aqui para lançar aqui. Eu quero. Tá bom? Com auxílio luxuoso do Marcelo Corrêa, a Socorro Lira vai cantar pra gente. Vai ser o que mesmo? Lua Bonita. Então vou me despedir, vou dar tchau, boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu aqui na TV Brasil. Valeu. Socorro agora, na área. Se tu não fosse casada, eu preparava uma escada pra ir no céu te beijar. E se colasse teu frio com meu calor, pedia a Nosso Senhor para contigo casar. Lua bonita me faz aborrecimento, ver São Jorge num jumento pisando teu quilarão. Porque casaste com um homem tão sisudo que come, dorme, faz tudo dentro do teu coração. Lua bonita, meu São Jorge é teu senhor, por isso que ele vive pisando
brisando no teu esplendor. Lua bonita, se tu quer o meu conselho, vai ouvindo, eu tô alheio, quem te fala é meu amor. Deixa São Jorge no seu juba aí montado, vem cá para o meu lado pra gente viver sem dor. Deixa São Jorge no seu juba aí montado, vem cá para o meu lado pra gente viver sem dor. Dedadarum, 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 derum, da. Lua bonita. Socorro, você acha que dá pra gente fazer outro, Saudade? Saudade, meu bem, saudade? Daria. Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. Foi-se embora, não disse nada, nenhuma carta deixou. Foi-se embora e não disse nada, nenhuma carta deixou. Se a reparasse há mais tempo, não amava quem amei. Se a reparasse há mais tempo, não amava quem amei. Quem roubou o meu amor deve ser um meu amigo. Levou pena, deixou glória, levou trabalho consigo. A renego de quem diz que o nosso amor acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. A renego de quem diz que o nosso amor acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. Saudade, meu bem, saudade, saudade do